Olá, estudante, tudo bom? Espero que sim. Eu resolvi revisitar esse arquivo sobre vírgula que eu elaborei um tempo atrás para que o áudio ficasse melhor. Então, é o mesmo conteúdo, só que com um áudio melhor. E eu vou ver se eu consigo separar esse conteúdo em alguns vídeos, de modo a contemplar todos os casos de vírgula, mas sendo em vídeos separados. Então, nós temos aqui que a primeira regra diz que elementos que exercem a mesma função sintática precisam ser separados por vírgula. Então, na primeira frase, nós temos aqui em cima o seguinte, veja, eu, meu pai, Vanessa e João. Moramos naquela casa desde 1987. E não importa a ordem, veja, meu pai, eu, João e Vanessa, que nesse caso representam núcleos de sujeito, portanto, mesma função sintática, são separados por vírgula, exceto aqui entre o penúltimo termo e o último termo, correto? Então, veja que imagem bonita. O anoitecer foi. Foi o quê? Foi como esse anoitecer? Vamos colocar características, adjetivos, para especificar como foi esse anoitecer. Então, nós vamos ter belo, simples, humilde e contemplativo. Então, com uma cor diferente, nós temos belo, depois simples, humilde e contemplativo. Nós temos 4 elementos, 4 adjetivos. Então, um do ladinho do outro, é necessário fazer a separação entre eles usando vírgula, certo? Então, esse também é um exemplo do mesmo caso de número 1. Na mesma regra, porque aí você tem o elemento número 1, o elemento número 2, e o elemento número 3 e o elemento número 4. Lembrando que entre o penúltimo elemento e o último, já que tem a conjunção e, bem aqui, você não precisa colocar vírgula. Agora veja estas duas frases. Geralda estava feliz. E depois a segunda. Nós temos a capacidade de amar. Você pode, se você quiser, como usuário da língua, especificar, explicar quem é Geralda. E para que você possa inserir uma informação ali, você vai precisar separar os dois trechos. Então, separando os dois trechos, você tem Geralda e ali do lado estava feliz. Mesma coisa aqui embaixo. Nós temos a capacidade de amar. Se você quiser, nessa segunda regra de vírgula, inserir uma explicação para quem seja a palavra nós, então você precisa, separar. E ali em cima você colocou, olha, Geralda, a estudante, estava feliz. Como exemplo, eu quis explicar que Geralda era a estudante. Então, eu inseri uma informação ali no meio. Logo, essa informação precisa estar entre duas vírgulas. Não somente uma vírgula, mas duas vírgulas. Mesmo aqui embaixo, olha, nós, separado de temos a capacidade de amar. Vou colocar ali uma informação acerca de quem somos nós, seres humanos inteligentes. Então, quando eu inseri essa informação extra ali, naquele trecho, primeiro, eu coloquei duas vírgulas, ok? Então esses foram os dois primeiros casos de vírgula. Relembrando, o primeiro caso é aquele em que você enumera elementos de mesma função sintática, ou de mesmo grupo gramatical, classe gramatical. O segundo caso é quando você coloca um aposto explicativo, uma explicação ali para algum termo. Então você precisa de duas vírgulas, isolando, separando aquele termo explicativo. E no fim desse vídeo eu falo a respeito de vocativo. O vocativo é o chamamento. Veja, Dr. Luiz Carlos, o que faremos agora? Repare que houve uma vírgula ali depois de Dr. Luiz Carlos, porque Dr. Luiz Carlos é o chamamento, funciona como o chamado, a pessoa com quem eu estou falando, a quem eu estou me referindo. Então coloca uma vírgula ali, se o vocativo começar no início da frase. Aí a pessoa respondeu, doutora Sara, faremos o de costume. Doutora Sara, novamente, é o vocativo, iniciando a frase. Portanto, coloque uma vírgula ali. E depois eu tenho, senhor, não entendi. Repare que a palavra senhor também exerce a função sintática de vocativo. E pelo fato de estar no início da frase, você vai colocar uma vírgula para separar esse vocativo do restante da frase. Professor, agora eu tenho uma dúvida. E se o vocativo estiver no meio da frase? Aí você coloca duas vírgulas. E se o vocativo estiver no final da frase?
uma vírgula só. O importante é você isolar o vocativo do restante da frase usando vírgula. E aqui, mais um caso de vocativo. Mãe, não vou emprestar meu lápis de cera ao Crisobaldo. Mãe, vírgula, não vou emprestar meu lápis de cera ao Crisobaldo. Repare que a palavra mãe exerce a função sintática de vocativo, porque é a pessoa com quem eu estou falando, ou o personagem está falando, certo? Então já avançamos com 3 casos de vírgula, e agora vem a quarta regra de vírgula, o quarto caso, quando eu separo palavras repetidas. Então, se eu coloco palavras repetidas, é necessário separá-las por meio de vírgula. Veja, não, 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 não e não. Ou seja, esse personagem não vai emprestar de jeito nenhum o lápis de cera ao Crisobaldo. Então nós vimos nesse pequeno vídeo 4 casos, 4 regras de emprego de vírgula. Lembrando, o primeiro caso foi para isolar elementos de mesma função sintática, ou então elementos que sejam da mesma classe gramatical. Segundo caso, quando você insere uma informação extra, uma explicação para algum outro termo na frase. Se for no meio da frase, lembre de colocar 2 vírgulas, uma no início da explicação e outra ao final da explicação. Terceiro caso, para isolar o vocativo. Repare, terceira regra, nós usamos vírgula para isolar, para separar aquilo que nós chamamos de vocativo do restante da frase. E o quarto caso, a quarta regra de emprego de vírgula, é para isolar palavras repetidas. No próximo vídeo, nós vamos abordar as outras regras. Um abraço e até a próxima!